Meu nome completo é estranho, né? Luiz Felipe Matsia de Aruanda Ramos Garrocho. E meu nome de assinatura tem dois, na verdade. Eu separo, né? Tem coisas que eu sou o Luiz Felipe Garrocho e tem coisas que eu sou o Gomba. A data de nascimento. 6/3/1986. Formato de publicação. Impresso e digital. Qual foi a primeira HQ e o ano? Depende, vamos lá. Vou dar 3 respostas, pode? A primeira foi um zine que eu fiz no primeiro ano. Chamava Rabbit, o ajudante de aviões, era alguma coisa assim, The Nice Plane Helper, que era para uma aula de inglês. E era um zine completamente anarco-zine, coisa e tal, para uma aula de inglês. Tem 2 cópias, mas eu tenho uma e não sei onde está a outra. Mas eu acho que o primeiro quadrinho mesmo foi mais fechado, foi Kami no Kami, que foi eu e o Damasceno fizemos para um concurso da Kodansha. Foi antes da gente fazer o Rasos, e é uma história fechada de 18 páginas que a gente mandou, que ficou acho que em 6º lugar no concurso, coisa e tal. A gente fez ali em um dia, eu lembro direitinho. A gente fez um dia para conversar e outro dia para desenhar, assim, esperado e mandando. Foi o nosso primeiro trabalho feito mesmo, depois de a gente começar a conversar antes e tudo mais. Mas ainda assim, o que eu considero primeiro é o Rasos, as coisas que a gente começou a fazer no Rasos. E a primeira coisa publicada foi Achados Perdidos. Isso foi em que ano? Ah, tá. O zine eu tava no primeiro ano, então foi há 10 anos atrás? Foi 10 anos atrás, mais 12 anos atrás. O Kami no Kami, se eu me lembro bem, foi em 2009. O Quadrinhos Rasos foi em 2010 e Achados Perdidos foi em 2011. Quantos foram publicados no total? Publicados? Vamos lá. Tem Achados Perdidos, o Cosmo, o Bidu, o Almanacão, o Bufas 1 e o Bufas 2. 6. E qual é o material que tu usa? Digital. Eu uso lápis e papel reciclável para fazer uma boneca de qualquer história que eu tô fazendo, um rascunho assim. Ou às vezes quando é coisa do Bufas eu rabisco no caderno, mas eu vou direto pro digital. 100% das vezes. Quais são as tuas referências? Tá. Tem tempo? Vou começar por quadrinho, assim. Em quadrinho, a minha maior influência é Calvin Haroldo, né? É o Watterson. Ele é a base do que eu faço. Ocidentalmente, eu gosto muito do Eisner. Little Nemo, apesar de eu não ter lido tanto quanto eu gostaria, mudou muita coisa pra mim, da forma de ver página, de ver montagem de página. Turma da Mônica, super-heróis, são coisas que fizeram muita diferença pra mim. As histórias ruins de super-heróis, não só as histórias boas, assim, eu gostava de verdade. A saga do clone do Homem-Aranha foi uma influência pra mim, foi a pior saga de todas, mas eu li ela do início ao fim, acho que foi a primeira grande saga que eu li. Black Sad eu gosto muito, acho muito bonito. Nossa, a pior banda do mundo é maravilhoso. De webcomics, então, a Kate Beaton atualmente é a minha figura que faz quadrinhos favorita de tirinhas, assim. Mas aí tem Perry Bible Fellowship, KCD, Team Special Links que já não existe mais. Tem um camarada que chama Gumba. Até parece que é piada, mas ele... Deixa eu levantar rapidinho, só pra pegar esse aqui. Esse cara aqui, ó. Que eu acho que ele faz as tirinhas mais engraçadas que existem. Eu não sabia quem ele era, pouca gente sabe quem ele é. Que ele... A foto dele é ótima. Um amigo meu foi pra Amsterdã uma vez, achou essa é a única edição em inglês que tinha e trouxe pra mim. E eu fui ler assim, meio de surpresa, e eu achei uma das coisas mais engraçadas. E até hoje muito do meu humor que eu tento fazer no Bufas é influenciado por essa figura aqui. O desenho dele é horrível, é maravilhoso, assim. Mas aí tem o mangá, né? O mangá já entra em outra coisa. Nossa, Naruto, One Piece, Bleach, todos esses óbvios, assim, eu gosto de verdade. Mas tem figuras que eu considero realmente mestres, assim, que é o Jiro Taniguchi, que fez Gourmet, saiu aqui há um tempo atrás. O Taiyo, com tudo, Ping Pong, Takemitsu Samurai, com Preto e Branco, Sunny, né? O cara é um monstro, assim, acho que tudo que ele faz é maravilhoso. Tem tanta gente, Bartender é um mangá que eu gosto muito. Eu gosto muito
O Ocidente, acho que quase toda a minha estética visual vem do Ocidente, assim, mas a minha estética de narrativa, assim, a forma de pensar em movimento e velocidade vem quase 100% do mangá. Agora, e tem os quadrinhos daqui, né? O Ricardo é um cara que eu sigo há muito tempo. A gente fala que a gente é muito engraçado porque a gente lia as coisas um do outro, estudava na mesma faculdade, frequentava os mesmos lugares, se conheceu só depois que formou. E ele entrou comigo no mesmo ano e formou no mesmo ano que eu, assim. Amigos dos meus amigos e tudo mais. O Vitor, a Lu, o pessoal todo do Pandemônio e mais outros daqui, do Brasil, tem muito quadrinista bom recentemente que dá pra você poder sugar umas coisas por você, assim. Mas eu acho que a minha maior influência talvez seja até o Damasceno, assim. O jeito que ele desenha, as coisas todas que ele faz pegaram muito em mim, assim. Quando a gente começou a fazer quadrinho, eu não aceitava que uma cena não fosse montada de acordo com as regras da física necessárias daquele mundo. Por exemplo, se o sol no quadrinho anterior estava batendo de um lado, no próximo ele tinha que manter toda essa lógica. E o Damasceno, ele brigava muito comigo, muito, porque ele falava, bicho, vai ficar mais bonito do outro jeito, mas vai estar errado. E ele falava que eu tinha uma ciência dos quadrinhos que eu defendi. E com o tempo eu comecei a perder isso e tudo mais, então eu acho que esse pai, ele é atualmente minha maior influência, até porque é o cara que eu encontro sempre, faço as coisas juntos. Mas chega um momento que ele para de ser influência e vira só uma simbiose mesmo, assim, a gente vira a mesma bola de pessoa fazendo quadrinhos. Música, por causa do Quadrinhos Rasos, virou um negócio muito forte, né? Eu ainda acho que música foi o que me fez pensar em ritmo de quadrinho de outra forma. Agora, de cinema, eu criei uma regra pra mim uns tempos atrás, que eu gosto de ver cinema quase só cinema blockbuster, assim. Eu já estava consumindo muitas coisas alternativas e variadas, e eu falei, não, alguma coisa da minha vida tem que ser puramente leve, sem pensar. Só que não dá pra ser 100%, né? Você acaba sendo obrigado a ver um filme bom de vez em quando. Eu gosto muito de filme de ação, especificamente filme de porrada oriental, assim. Mas atualmente eu acho que o que mais pega pra mim é jogo mesmo, videogame. É um negócio que eu tô estudando muito, eu tô focando muito, e eles têm possibilidades de... Tem uma coisa que o videogame faz que o quadrinho ainda não consegue fazer tão bem, que é você consegue jogar um jogo 40 vezes e ter experiências 40 vezes completamente diferentes. Pela forma como você joga, por pequenas mudanças de jogar. E eu sempre fico questionando o que dá pra chegar nisso no quadrinho, assim. Se tem alguma coisa que eu posso colocar, por exemplo, no final da história que se a pessoa lê de novo, vai ser outra experiência de leitura, não só tipo, ah, não, então ele é o assassino o tempo todo, agora eu vou ler sabendo que é o assassino. Não isso, assim, mas que esse momento só perde a graça. Assim, alguma mudança de forma de leitura no final que altera, eu não sei explicar direito, mas é o que o videogame está fazendo pensar muito nos últimos tempos. E se pudesse publicar um quadrinho que já existe, qual seria? Se pudesse publicar um quadrinho que já existe, não, vou ter que dizer One Punch Man. Não é o meu favorito, não é o que eu mais gosto, mas é um dos que parece ser mais divertido de fazer, assim. Eu acho toda a lógica, tudo de One Punch Man é muito legal e muito genial, e é algo que se eu tivesse tido a chance de ter feito antes, eu tinha feito feliz. Porque algumas outras coisas, não que eu acho que eu faria melhor, não, eu acho que eu faria pior, mas ia ser, no mínimo, muito divertido. E é feito por quê? Ele é feito por dois caras, é o One, que o cara chama One mesmo, ele se dá o nome de One, que ele fazia um quadrinho online com desenho muito feio, assim, tipo do Bufas mesmo, diferente, assim, sobre um super-herói que resolve tudo com um soco. O ponto é que ele sempre resolve com um soco ele destrói tudo. E a ideia é que você fica esperando o momento onde isso não vai acontecer. Ele põe os vilões clássicos de anime, fortões, coisa e tal, e a luta começando e ele ganha com um soco. Ele é muito normal, ele é careca, com a cara normal, usa uma roupa amarela e rosa, assim. E a brincadeira dele é essa quebra de expectativa. Você espera aquilo que vai mudar e nunca muda. Ele está há muito tempo, ele se ganha de tudo com o soco. E a piada sempre funciona. E aí, eventualmente, o Murata, que era um desenhista de mangá que normalmente trabalhava com outros roteiristas, esqueci o primeiro nome dele ou o segundo nome dele, o Japão é estranho com isso, ele fazia Ice Shield 21. Ele pegou esse quadrinho desse cara e começou a redesenhar os capítulos. Só que o desenho dele é muito, muito, muito bom e é muito mangá de ação, assim.
Então ele pegou o que o cara fazia num desenho super simples e transformou em desenhos desses de cenas de explosões gigantes, um capítulo só com páginas duplas. E como ele é online, é da Shonen Jump Online, acho que até saiu a versão de Tankoma depois, mas como ele era online, ele podia fazer altas experimentos e faz, assim, é absurdo. E é um mangá que tudo que o Damasceno fazemos explorando onomatopeia hoje em dia veio de influência dele. Tipo, ele fazia coisas que um personagem dava um tiro, aí aparecia aquela onomatopeia gigante lá, pá. E depois ele saía correndo, só como ele era rápido demais, o som do tiro não havia ido embora. Então no quadrinho seguinte estava o mesmo onomatopeia em pequena transparência atrás, assim, e isso ia continuar. E é maravilhoso. Se vocês tiverem a chance de ler, leiam, é extremamente divertido. Sabe? Além dos quadrinhos, o que você sabe fazer mais? Eu escolhi essa carreira por uma razão. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de dar aula de quadrinhos especificamente, ainda mais assim. Eu gosto de estudar, eu tô fazendo lá o mestrado, é divertido, é um negócio que eu acho que eu me dou bem, assim. E eu agora tô explorando outras coisas, eu acho que eu tô tentando começar a fazer um jogo de videogame, ver do que vai dar, assim. Mas é engraçado, porque eu não acho que eu sou bom em desenhar e não acho que eu sou bom em escrever. Mas quadrinho funciona. Mas agora eu tô explorando, eu gosto disso, eu gosto de contar história. Quadrinho é só a forma que eu decidi que funciona melhor pra mim. Mas eu queria ver como é que seria contar em um jogo ou em outras coisas também. Por que quadrinhos? Eu não acho que eu nunca tive muita opção, não. Assim. Eu lia muito livro quando novo. Muito livro. Eu lembro que eu estava na 4ª série, meus pais foram chamados pela diretoria porque meu pai ficava me dando coisa mais adulta do que devia para ler e eu levava isso para a sala de aula e davam certos problemas, tipo, ficava gritando, sei lá, não existe anjo da guarda, essas coisas assim, com os meninos pequenos, que não... pré-internet, né, essa certa diminuição da inocência que aconteceu um pouco assim. Mas um dia eu fiquei com enxaqueca, eu tinha enxaqueca muito forte, muito forte. E comecei a passar mal, coisa e tal. E eu fiquei com enxaqueca porque eu tinha pulado nas costas do meu pai, assim, eu escondi e pulava nas costas dele, assim. Ele ficou com raiva, brigou comigo, e foi uma enxaqueca puramente psicossomática, assim, fiquei ignorado, coisa e tal. Aí ele foi e trouxe pra mim o Calvi Haroldo, o felino selvagem psicopata homicida, que ele dá aquele pulo pelas costas. Falou, tipo você, coisa e tal. E aí estragou, eu nunca mais li livro. Assim, li, mas pra mim foi um negócio muito mais legal ler quadrinho, assim. Eu achei muito mais divertido e desde novo eu falei, eu quero fazer isso aqui. Aí eu mudei de ideia com 19 anos de idade. 19 anos de idade bateu aquela, você está fazendo faculdade, o povo fala que você tem que preocupar com o mercado de trabalho, coisa e tal. E eu neurei, falei, não vai dar pra fazer quadrinho, vou morrer de fome. Aí eu parei de fazer quadrinho quase que a faculdade inteira, assim, fiquei mais só naquelas conversas com o Damasceno. Aí quando eu formei em História, eu nunca trabalhei com História, mudei pra casa do Damasceno e a gente começou a fazer achados perdidos. Aí, então não tem nem outra experiência pra poder, sabe, eu tive no máximo trabalhos de estágio e tudo mais, assim, é o que eu faço, é isso aí. Sei lá, a gente tava conversando que você transita por muitos estilos, assim, fez o Rasos, fez um quadrinho infantil juvenil, né, o Cosmonauta, o Achados Perdidos. Isso, Achados Perdidos. O Cosmonauta é infantil, né? É infantil. É. O Bufas é nonsense. Como? Ou então, eu separo em 2 blocos, assim. Eu separo em quadrinho pessoal e quadrinho não pessoal. Eu falo que tudo que eu tenho ideia para uma história, eu já vou conversar com o Damasceno, assim. Ele é o cara que eu faço quadrinho junto, esse aí. Então, por exemplo, eu tive a ideia agora, se um meteoro cair na Terra e todo mundo aprende a dançar, mas isso é o apocalipse da dança, e vira uma história mais legal, eu falo pro Damasceno. Que o Bufas, na verdade, é uma experiência muito pessoal, assim, são casos quase que de coisas que eu tô pensando na época. Por exemplo, teve uma série de tirinhas recentemente que foi eu muito irritado com as piadas de sempre da internet, que é tipo as piadas do gato, né? Não vivo sem café, signo, piada de signo, coisa e tal. Aí eu não resisti e fui fazendo tirinhas que começavam com essa piada e quebravam depois, assim.
apesar de que o resultado deu na mesma, assim. O professor Tirinha sobre café, que era um cara falando, não vive sem café, aí ele abria a cabeça, saiu uma criatura na cabeça dele, que era a vontade dele de tomar café, e o pessoal falava, nossa, sou eu mesmo, velho, eu sem café, sou assim. Então foi engraçado ver isso, assim. E o Bufas, eu faço altas experimentos no Bufas, experimentos de conversa com o público, de como ver se dá para explorar um tipo de diálogo com os comentários que vai gerar uma consequência de piada e tudo mais, assim. Eu basicamente levo esse senso de humor que eu tenho para ele não derramar em cima das outras histórias, porque ele precisa sair por uma outra tangente, assim. E quando a Damasceno eu guardo todo outro tipo de coisa, e a gente quer fazer de tudo, em resumo. A gente, quando começou o Cosmo, a gente pensou, vamos fazer um quadrinho infantil. Outras vezes a gente pensa em gênero mais que qualquer outra coisa, assim. E as coisas desandam um pouco, mas a gente queria fazer uma história infanto-juvenil recentemente, e ela já está ficando bem mais pesada do que a gente esperava. E a gente está fazendo outro infanto-juvenil junto, e a gente viu que estava encaixando, a gente teve que deixar outra bem mais adulta para não ser a mesma história, né? Ter uma temática diferente. Muito acontece disso aí, mas eu em geral tenho muita ideia. Nem todas são boas, a maioria não é boa. E eu vou damascendo com elas assim, e eles sempre falam a mesma coisa, assim, tá, mas por que isso? O que significa isso? Pra que serve isso? E se a gente fazer isso? E aí a coisa, as que o diálogo mantém, viram histórias, assim. O Cosmo veio de um desenho do Damasceno. Ele fez um desenho do personagemzinho e falou assim, isso aqui dá uma história. E aí a gente começou a discutir. E uma das maiores perguntas que ele ficava lendo direitinho, na meio da história, ele falou assim, que ele estava tendo muito travado, porque ele não conseguia entender por que o Cosmo estava vindo para o espaço. Porque ele não resolvia aquilo na Terra, porque ele não achava um outro amigo lá e coisa e tal. Aí a minha resposta foi, porque ele tem uma nave. Gostar de tudo facilita fazer tudo, claro. Mas deve ter alguns. A gente já conversou aí, assim, se a gente fosse fazer uma história de terror, de vez em quando a gente conversa assim, se a gente fosse fazer uma história de romance, como é que a gente faria? Até pra manter a cabeça funcionando. E o Rasos ajudou muito nisso. Como o Rasos era sempre mudar o sentido de uma música para algo mais distante possível, a gente trabalhava com todos os tipos de música. Se tinha uma música de romance, a gente ia fazer uma história de terror. Se tinha uma música de política, a gente ia fazer uma história besta. Então você acaba treinando um pouco essa exploração. Mas acho que a melhor resposta é porque eu tô afim, assim.